live pra gente falar, pra eu falar, né, que tem muita gente me perguntado de como que você voltou a dirigir, como que foi esse processo. Até fui olhar ali na minha habilitação, quando que foi a data da minha habilitação pra ver se fazia muito tempo. Gente, quase 20 anos que eu tenho habilitação. 18 anos de habilitação. E nesses 18 anos fiquei um tempo parada, travada. E eu vou colocar aqui, falar aqui pra vocês. Então fui até ver ali a minha habilitação. A minha habilitação é de 2004. 2004 é a minha habilitação. E eu não sabia dirigir. Então eu aprendi a dirigir na autoescola. Eu não tinha carro, né? A minha condição, eu não tinha carro, era bem nova também. Então eu não tinha carro, eu tinha saído de uma empresa, peguei toda a minha rescisão inteira de uma empresa, parei na autoescola, que naquela época acho que era R$1.000 para fazer a carteira de habilitação, carro e moto. E eu não sabia dirigir, sabia moto um pouquinho, só que uns amigos meus me emprestavam. Então eu peguei aquela rescisão de uma empresa, parei de bicicleta, parei na frente da autoescola, na autoescola Berlim, quem é aqui de Paranaguá sabe. Parei ali na frente da autoescola e deixei deu inteirinho o valor da minha rescisão lá. Ficou todo o valor lá. Era R$1.000 e 1.100 e ficou todo o valor da minha rescisão do trabalho que eu tinha lá. Eu lembro que eu cheguei em casa e o meu pai perguntou como que tinha sido, se eu tinha trazido dinheiro. E eu falei que eu não tinha dinheiro porque eu tinha tinha comprado, me inscrito para fazer a minha habilitação. Nossa, meu pai ficou assim muito nervoso. Ele falou assim: como? Mas você não tem carro, você não tem nada, como é que você pagou tudo isso aí pra você fazer a carteira de habilitação? Pra que você vai querer dirigir sendo que você não tem carro? E eu falei pra ele que pra mim ia ser importante, que depois, a hora que eu tivesse um emprego, alguma coisa que poderia me ajudar, eu sendo habilitada. E ele ficou bem nervoso, na época ele não entendia, mas também era outra época, hoje meu pai é uma outra pessoa. E eu falei pra ele que eu ia ajudar ele durante o mês, eu ia ajudar em casa, mas aquele mês eu não ia conseguir ajudar em casa porque todo o meu dinheiro eu gastei pagando a minha habilitação. E foi assim. Daí eu fiz a autoescola, fiz autoescola de carro e moto, mesmo não sabendo, então eu aprendi tudo na autoescola. Tudo que eu aprendi lá, isso em 2004. E reprovei, daí paguei de novo pra fazer uma aula de carro e passei. Eu tirei a habilitação em 2014. E como eu também não tinha carro, eu fiquei um tempo sem dirigir, né? E aí, em 2005, eu tirei a habilitação e fiquei um ano sem dirigir. E aí, em 2005, eu tinha um namorado e ele tinha um carro automático. E aí, eu comecei a usar o carro automático dele. E aí, eu fiquei só usando o carro automático. Então, eu fiquei usando o carro automático por uns quase 5 anos. Quase 4 anos. E aí, quando a gente terminou, eu fiquei sem carro e aí eu não tinha outro carro e fiquei um tempo parada de dirigir de novo. E quando eu comecei a namorar o Rafael, ele tinha o carro, mas era um carro mecânico e eu fui pegar para dirigir e não consegui sair. Porque eu fiquei um tempo dirigindo carro automático. Quem tem carro automático sabe como é difícil essa mudança, né? Eu não conseguia me adaptar com a embreagem. Eu andava, o carro morria. E aí eu já travava, porque tinha gente atrás buzinando, tinha gente reclamando. E aí eu não queria... eu ficava nervosa demais quando eu via que tinha pessoas atrás reclamando e buzinando. E aí eu tentei dirigir o carro mecânico do Rafael na época e não conseguia. E aí isso já começou a me travar. E aí foi passando o tempo, a gente namorava, as coisas mudaram e eu comprei o meu primeiro carro. E quando eu fui comprar o meu primeiro carro, eu comprei um carro automático, que na época era um Cinquecento, aquele Fiat 500 da Fiat. E nossa, eu fiquei muito feliz com ele e era o carro automático como eu queria e como eu sabia dirigir. Porque eu poderia comprar um outro carro antes, um mecânico, que era mais barato, mas eu não conseguia dirigir, só conseguia dirigir o carro automático. E aí eu comprei o Fiat 500. Fiquei um tempo com ele e o Rafael usando o carro dele, que era mecânico, e eu comprei o meu carro automático. E assim foi o tempo. Por muito tempo depois eu só continuava dirigindo o carro automático. Quando eu tentava pegar um carro mecânico, eu travava, ficava nervosa, não conseguia, e aí ficava... Quando eu pensava que eu tinha que entrar no carro para dirigir o carro mecânico, automaticamente já me vinha vários gatilhos que eu não ia conseguir,
que atrás do pessoal ia fazer fila, que ia ter trânsito, que era perigoso. Então, eu mesma já me sabotava, eu mesma já criava toda uma cabeça, toda uma história, todos os gatilhos que não me levavam a lugar nenhum, na verdade, né? E aí o tempo passou, eu vendi o meu carro, precisei vender o carro, foi bem na época também. O Rafael comprou um carro automático e aí a gente ficou com um carro só. Então ele comprou um carro automático e eu vendi o meu e nós ficamos com um carro só. E nessa época eu tava grávida. E aí ficamos com um carro só. Depois, quando eu parei de dirigir, por causa da gravidez, que eu já tava bem grandona, depois o carro Rafael trocou por um carro maior, por ser gêmeos, não precisa. Ali a gente achava que precisava de um carro melhor, que na verdade não precisava. E eu fiquei sem carro, fiquei sem dirigir. Então eu fiquei 4 anos sem dirigir novamente. E só aí a situação já tinha mudado, a gente tava só com carro mecânico. E eu pensava assim, gente, agora com criança eu preciso dirigir, eu preciso levar as crianças na escola. E aquilo me chateava bastante. Não sei se quem já passa por isso. Eu me afetava demais a minha autoestima, o meu direito de ir e vir. Eu me sentia assim mal, porque como que eu posso ter carteira de habilitação, ver todo mundo dirigindo, minhas amigas, todo mundo fazendo as coisas, eu não poder ir no supermercado, eu não poder levar o meu filho na escola, e eu tendo o carro na garagem, eu não poder fazer as coisas por medo, por insegurança. E aí eu tentei, novamente, os gatilhos e a ansiedade não deixava eu conseguia dirigir, eu ficava nervosa, eu não conseguia, eu me dava aquele pânico, eu entrava no carro, eu já ficava com aquele pânico, não conseguia dirigir, com medo da situação, medo do que as pessoas estavam pensando, medo do barulho de alguém buzinar. Era mais coisas que eu colocava na minha cabeça do que o próprio ambiente. E aí eu pensei, vou entrar na autoescola, vou fazer umas aulas na autoescola para pessoas que já dirigem, que já têm carteira, se eu vou conseguir tirar esse meu medo de dirigir o carro mecânico. E aí o Rafael falou assim pra mim, quer pegar esse carro? Tá novinho. Era um Renault Kwid. Ele falou, quer pegar esse carro? Tá novinho. Nossa, não tem vício nenhum a embreagem tá boa, tá tudo certinho, o carro tá zerado. Quer fazer um teste? Vamos tentar? E aquilo foi muito bom pra mim. Eu falei, vou tentar. Eu entrei, ele bem calmo pra ensinar. Eu entrei no carro, deu medo, respirei bem, deu medo e eu fui. Chegou na esquina, o carro morreu, porque eu não conseguia botar o pé na embreagem, e foi passando. Naquele dia foram várias esquinas, eu passava o tempo e morria e voltava, e morria e voltava, e ele bem calmo, ele, não, fica tranquila, vai. Não, ele falava assim pra mim, não esquece, faz de conta que não tem ninguém lá fora, se os carros buzinarem, ele dava assim com a mão pros carros passarem, e eu ficava ali. E eu tentei no outro dia. E no outro dia foi melhor, o carro já morreu menos. E naquela semana eu dirigi todos os dias eu pegava um pouquinho, só nós dois. Eu fiquei por uma semana dirigindo, toda tarde eu pegava um pouquinho. Dava uma volta por aqui, todo dia um pouquinho. Em uma semana eu já estava muito bem. Eu já estava muito adaptada com o carro, com a rotina, com o trânsito. E aquilo foi bom pra mim. E aí uma amiga minha fez uma cirurgia e ela precisava de ajuda, que levasse ela até a OAB, que ela precisava resolver um problema lá na OAB. Ela é advogada, ela precisava que ela resolveu um negócio lá. Ela falou assim, Gi, você me ajuda? Você vem aqui em casa, daí você dirige o meu carro e você me leva até lá. Eu falei assim, meu Deus, agora eu já tô acostumada a andar com aquele carro ali, como que eu vou pegar o carro de outra pessoa e levar com a outra pessoa? Mas aquilo me fortaleceu, porque eu precisava ajudar minha amiga, ela confiava em mim. Eu falei, então vamos. Aí fui até a casa dela, ela desceu, entrou no carro. Na hora que eu entrei no carro dela, totalmente diferente. Eu falei, não, mas eu vou, ela tá precisando de ajuda, ela precisa ir até esse lugar e é perto. Ela confia em mim, eu vou lá ajudar ela. E fui. Fomos e voltamos, eu levei ela e deu certo. E daquele dia pra lá, gente, melhorou tanto, entrei numa paz tão grande, melhorou tanto a minha autoestima. Eu me senti tão melhor. Como eu comemorei um mês de dirigindo, 2 meses,
Sendo que eu já era habilitada há muito tempo. E eu falava assim, como eu só tinha dirigido até o momento carro automático, como foi bom pra mim essa volta. Melhorou demais a minha autoestima, a minha confiança. Eu poder levar as crianças na escola, levar em algum lugar. Eu pensava assim, meu Deus, se acontece uma emergência, eu preciso sair com uma criança daqui, eu vou ter que chamar um aplicativo, vou ter que chamar alguém para me socorrer, porque eu tô com o carro aqui, não posso ajudar meus filhos. Como que pode? Se eu fiz, né, se eu estudei para isso, para ter a carteira, se eu estudei para dirigir, como que pode? Eu ter que depender de alguém. E aquilo era muito ruim para mim. Me afetava demais, assim, a autoestima mesmo, me deixava bem chateada mesmo. Mas é porque eu deixava que aqueles gatilhos da ansiedade viessem e me minassem antes. Então eu precisei zerar, não pensar em nada, não pensar que tem carro passando, que tem gente buzinando, né? Eu tinha que pensar em mim. Eu que estava ali na frente, eu dirigindo, as pessoas atrás que nem ligassem. Era aquele meu momento ali. Então naquele dia que eu peguei e dirigi durante uma semana aquele carro, pra mim foi maravilhoso. E no dia que essa minha amiga precisou de ajuda, que eu pude ajudar ela, desse momento então, até hoje eu não parei mais. E hoje, assim, eu posso pegar um carro, posso pegar outro carro, eu consigo pegar qualquer um. Esses dias o Rafael tava com um carro que era um Palio, ele falou assim, olha, se você conseguiu dirigir esse Palio aqui, tá fera mesmo. E ó, peguei ele. Claro que eu ainda tenho minhas coisas, tipo, daqui em Curitiba, eu não subo a serra ali. Ainda tenho essas... eu não vou. Mas daqui na praia eu vou. Na Morreia de Santo Nina, vou. Sabe? À noite eu não gosto muito. Mas pra Curitiba eu ainda quero criar coragem pra subir. Eu já desci uma vez. Eu já desci. De Curitiba, que eu precisava descer um carro pra ajudar o Rafael. Mas subir, assim, ainda não subi. Mas é por conforto mesmo. Não, vai você dirigindo. Eu falo pro Rafael, mas precisa mesmo a gente. Então eu acho assim que muita gente passa por isso. Eu acho que se você sentir necessidade de entrar numa autoescola e fazer umas aulas para quem já é habilitado, se você se sentir confortável, é importante, porque aquela pessoa que está do teu lado, ela vai te ajudar muito, assim. Eu tive esse dia que o Rafael estava disposto a me ajudar, estava ali do lado e me ajudou, ofereceu o carro para eu dirigir e me ajudou. E olha, te digo, vale muito a pena. A gente precisa. É pro nosso bem. Hoje essa autonomia, esse direito de ir e vir, autoestima mesmo, de você poder ir, voltar e não ficar dependendo de ninguém, esperando, eu vou esperar fulano vir aqui me buscar, de não ter isso. Então, eu espero ter ajudado vocês, contei toda a história como foi, espero ter ajudado vocês. Se você se identificou, perdeu o medo mesmo. E ó, caramba, imagina minha primeira habilitação de 2004. Uma idosa já. Certo, meninas? Então era isso que eu queria. Muita gente tinha pedido para falar como que foi esse processo, se te ajudou, se te esclareceu, se você tá passando também por essa passagem. É isso. Não pense em você. Não fique com medo de que vai atrapalhar o trânsito. Não. Olha aqui pra frente, você dirigindo, deixa os outros, eles vão passando e quem tá com pressa vai embora. Todo mundo já teve nessa situação, todo mundo já foi aprendiz. Isso não acontece só com a gente, acontece com muita gente. Então é importante demais pra gente, pra nossa autoestima, pro nosso bem ir, vir, sem precisar de ficar dependendo da ajuda de ninguém. Tá bom? Gostaram? Acho que é a primeira live assim que a gente participa para falar sobre outras coisas, né? Oi, Cláudia, querida. E é isso aí, mulherada, temos que dirigir. Sim, e sabe que a minha carteira é carro e moto, mas moto, muito, muito tempo que eu não pego. Se eu pegar, talvez que eu não consigo mais lembrar como que era. Mas é importante pra gente, né? Cada vez, ainda mais pra gente depois da maternidade, que eu acho que a maternidade me encorajou muito, muito mais, assim, a voltar a dirigir.
O Rafael até chegou na época a comentar assim, vamos comprar outro carro e trocar por um carro automático. Eu ficava pensando assim, não, eu tenho que tirar esse bloqueio de mim. Não é justo a gente se enfiar num carro muito mais caro na época, por causa que eu não consigo. Não, eu consigo sim, eu vou vencer e vou voltar a dirigir sim. Vou sim, pelos meus filhos, eu precisava, o meu medo era esse, que acontecesse alguma coisa e eu não pudesse socorrer eles porque eu não ia conseguir dirigir. Agora vou pra lá e pra cá, pra todo lugar. Que eu voltei a dirigir mesmo tem uns 3 anos. Pra que fiquei quase 5 parada. Ó, com GPS o pai falou, mas GPS facilita demais, né? Que bom que vocês gostaram, muita gente se identificou, fiquei muito feliz com a conversa. Às vezes as pessoas pensam, mas é só comigo. Não, não é só com você não, acontece com tanta gente. E é bom saber que tem uma pessoa do outro lado que passa pelo mesmo problema. Às vezes a gente pensa que aquela pessoa não tem problemas. Claro que a gente tem. Então, as pessoas, mas fulano, não, gente, todo mundo tem. Pode acontecer com qualquer um, normal. Viu? Aí anda de carro e moto, então, é isso. Que bom, Luana, que bom que te ajudou. Feliz, menina, gostei da nossa conversa. Na verdade, eu conversei, falei tudo, né? Espero ter esclarecido todas as dúvidas de todo mundo que tinha. Se você também tá passando por essa situação, bora lá, coragem. Se não tiver confiança, faz umas aulinhas na autoescola. Eles fazem umas aulas para quem já é habilitado, ou se o teu parceiro, a pessoa do teu lado, tiver paciência para te ensinar, bora lá, vamos perder o medo. Vamos pra rua, né? Tá bom? Um beijo pra vocês.